Olá pessoal, como estão vocês? Aqui é o Pedro e hoje eu estou trazendo aqui para você mais um episódio do nosso Pulga Atrás da Orelha. O assunto de hoje ele é bem intrigante. Um inseto que parece ter partes duplicadas do seu corpo. Pois é, se você pensou em gêmeos siameses, você chegou bem perto, mas não é bem isso. A história que eu vou te contar é bem mais curiosa. Mas antes de a gente começar, eu quero agradecer a todos que apoiam o Bug Bites através das plataformas Padrim e Patreon. Muito obrigado, pessoal. Vocês fazem toda a diferença na produção e na publicação do conteúdo deste podcast. E se você ouvinte também quiser apoiar este projeto, veja aqui na descrição deste episódio o link para as plataformas Padrim e Patreon. E também aproveito para lembrar que o Bug Bites ele é parte da rede Agrocast, a primeira rede de podcasts relacionadas ao agro do Brasil. Veja aqui na descrição deste episódio como encontrar outros podcasts da rede Agrocast. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos agora lá para a nossa história sobre o curioso caso de um inseto com partes duplicadas do seu corpo. Tá preparado? Vamos lá! A pulga atrás da orelha. Mas já que eu falei aí de gêmeos siameses, né? Você também ficou com essa pulga atrás da orelha. Eu sei que não é bem o assunto de hoje, mas eu fui procurar saber se existem gêmeos siameses no mundo dos insetos. E sim, eu encontrei que existem. Existem registros de insetos em que o indivíduo ele tem partes do corpo duplicadas, ou melhor, dois indivíduos compartilham parte do seu corpo, estão ligados entre si. Então, por exemplo, eu encontrei que o pesquisador e fotógrafo Alex Wild, ele publicou em seu blog uma foto de uma formiga cortadeira em que dois indivíduos compartilham o mesmo abdômen. Nesse caso, a formiga é uma formiga do gênero Acromyrmex, que a gente conhece aí pelo nome popular de formiga quem-quem. O professor Rodrigo Feitosa, que hoje trabalha lá na Federal do Paraná, ele comentou que essa formiga da foto, que você também pode encontrar aqui na descrição do episódio nas nossas redes sociais, ela foi coletada viva, essa formiga, junto com outros companheiros do ninho que estavam procurando alimento. Pois é, apesar dessa estranha formação do corpo, essa formiga ela parecia que estava exercendo atividades comuns na colônia. E uma questão que eu achei bem interessante que foi levantada no blog é como é que se deve dar esse processo de duplicação em insetos, principalmente insetos holometábulos. Será que a larva dessa formiga ela já era o resultado de dois embriões ligados entre si? Mas aí como é que acontece a metamorfose, nesse caso, com dois indivíduos juntos, Ou será que foi durante a metamorfose que algo deu errado e aí a formiga foi, assim, entre aspas, clonada imperfeitamente? De todo modo, é um assunto bem interessante, que aí fica aí para outra hora. Mas vamos voltar aqui ao assunto de hoje. O assunto de hoje ele foi sugerido pelo Philip, daqui da equipe do Bug Bites. Ele escreveu um resuminho de um artigo bem interessante que ele leu. A descoberta de uma formiga com dois abdômenes. Pois é, mas nesse caso não são gêmeos siameses. Nesse caso são dois indivíduos de espécies diferentes. Uma associação entre uma formiga e um besouro. Sim, nesse caso estamos falando de um caso de simbiose. Isto é, quando duas espécies diferentes vivem juntas. No caso de formigas, outros organismos que vivem em associação com a colônia são chamados de myrmecófilos. E no caso de myrmecófilos, os besouros eles são grande destaque, especialmente os besouros da família Staphylinidae. Geralmente, insetos myrmecófilos costumam empregar um disfarce químico, secretando substâncias que a gente chama de apaziguadoras, isto é, que diminuem a chance de um ataque das formigas e que os deixam passar desapercebidos. Mas alguns outros insetos myrmecófilos têm uma estratégia diferente. Eles têm um corpo bem protegido com uma carapaça rígida e membros curtos para evitar mordidas da formiga. Mas a espécie que a gente vai falar hoje, a espécie Nymphister cronaueri, emprega uma técnica bem diferente. Ele se assemelha ao abdômen das formigas. Ou melhor, eu falei abdômen antes também, mas o termo técnico, o termo correto para essa parte da formiga onde fica o ferrão é gaster. Mas como é que isso funciona? Como que funciona essa simbiose? A história é a seguinte. Os autores desse estudo, que foi publicado em 2017, eles estavam na Costa Rica quando se depararam com várias formigas do gênero Eciton, que são as formigas de correção. E essas formigas do gênero Eciton, geralmente tem só um abdômen, só um gaster. Mas eles tinham alguns indivíduos tinham essa bizarra aparência, de possuírem dois gasters. Aí o que os pesquisadores fizeram? Eles chacoalharam as formigas, num vidrinho, e viu que um dos gasters estendeu suas anteninhas e suas pernas. Ou seja, um dos gasters, na realidade, era um besouro da família Histeridae.
Os besouros eles foram coletados e foram somente encontrados em associação com essas formigas de correição, e quase sempre foram encontrados agarrados nas formigas. Nymphister cronaueri possui partes bucais especializadas que permitem o seu ancoramento na região da cintura das formigas, ali entre o que você chamaria de abdômen e tórax, né? Visualmente, o besouro ele é quase idêntico ao gáster da formiga, incluindo na coloração, por isso que confunde, parece que a formiga tem 2 abdômenes. Mas como as formigas de correição elas são nômades e elas costumam, de tempos em tempos mudar seus ninhos temporários, de um lugar para outro, o besouro ele pega a carona nas formigas. Então esse é um caso que a gente chama na ecologia de forésia. E essa é uma das vantagens que os autores levantaram para esse tipo de associação. É interessante notar, contudo, que esses besouros eles são encontrados principalmente em viagens noturnas que essas formigas de correição fazem. Além disso, as formigas de correição do gênero Eston não têm muita boa visão, inclusive operárias têm olhos bem reduzidos. Então tem aí outra pulga atrás da orelha. Então por que será que esse besouro imita tão bem o visual do gáster das formigas? Já que está escuro, as formigas não enxergam direito, qual que será que é a vantagem, né? E essa é uma questão que ainda está em aberto, fica aí para você também hipotetizar. E para quem aí ficou curioso, olha lá nas nossas redes sociais, que tem links para esse estudo, links para as fotos do besouro e também para essas formigas siameses que eu falei mais cedo aqui no episódio. É isso aí, essa foi a curiosidade de hoje para você e não deixa de checar aí as anotações aí na descrição do episódio e nas nossas redes sociais, tá legal? Até o próximo episódio, tchau! O Bug Bites é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$5 mensais, você pode apoiar o Bug Bites na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio. Este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário. Edições de podcasts e criação.